Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Resenha da Bola das segundas-feiras, nesse dia 14 de abril de 2025. E a pauta para Antônio Manuel Góes, o nosso primeiro analista a comentar aqui na nossa resenha, será a vitória do Flamengo, 2-0 no Grêmio, uma atuação convincente, para muitos uma partida irretocável. Flamengo que havia perdido em casa, no Maracanã, na Libertadores, no meio de semana, para o Central Córdoba, e agora tendo atuação, de fato, no seu melhor nível. Mas outro assunto abordado envolve as demais equipes, aquelas tidas como favoritas, também na briga pelo título, e Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, vai abordar este assunto. Em Penedo, Alagoas, Robinson Lessa vai destacar a seleção brasileira, ou melhor, os nomes de treinadores que sempre voltam à tona depois da demissão do técnico anterior, o Dorival Júnior. Aí voltou à tona o nome de Ancelotti, tem também Guardiola, Jorge Jesus, Abel Ferreira. Robinson Lessa vai destacar esse assunto. Tudo isso é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma Resenha da Bola e eu vou direto ao Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes vai abordar a vitória do Flamengo, como eu disse, muitos analistas considerando a atuação irretocável. E de fato foi um desempenho do Flamengo, uma atuação em alto nível, sobretudo de Arrascaeta, com 2 golaços, mas o time todo se portando muito bem. Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir a respeito desse jogo do Flamengo, logo depois daquela partida pífia de fato, muito abaixo da média, tudo de errado aconteceu, o Flamengo foi derrotado na Libertadores, mas depois também de muitas críticas, eu considerei pelo menos um exagero também, porque houve erros, a gente aqui criticou também, mas passou um pouquinho do ponto. E o Flamengo deu a resposta agora, jogando futebol convincente nessa vitória diante do Grêmio, hein, Antônio Manuel Góes? Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Irretocável foi o termo empregado pelo comentarista Vitor Briner no programa Linha de Passe desse domingo no canal ESPN, para avaliar o desempenho do Flamengo, com vitória de 2-0, placar que ficou de bom tamanho para o Grêmio em sua própria casa, dada a desenvoltura rubro-negra no decorrer da partida pela 3ª rodada do Brasileirão. A ideia do argentino Gustavo Quinteiros em consolidar seu meio-campo para conter a previsível pressão e veloz saída de bola do Flamengo desde a retaguarda não foi páreo para a portentosa atuação do eixo organizador rubro-negro, um bloco homogêneo e polivalente, formado por Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, esse último a fazer 1-0 aos 3 minutos e meio do primeiro tempo e 2-0 aos 22 da etapa final, em lances de contraofensiva, com domínio absoluto das ações, numa sequência de acertos na troca de passes, cujo único pecado, faz tempo recorrente, é o preciosismo na conclusão de ataques, confirmado pela estatística sobre gols desperdiçados no empate contra o Inter no Maracanã, dos 2-1 contra o Vitória no Barradão, bem assim na dolorida derrota pelo mesmo placar última quarta em casa, na atual fase do grupo da Libertadores. Para extremo desconforto da torcida gremista, que aliás só ocupou menos da metade das acomodações de seu estádio, o Flamengo não concedeu espaços a desejadas articulações ofensivas tricolores, com registro de uma única, por sinal elástica, defesa do goleiro Agustín Rossi em certeiro arremate de Alisson aos 43 da fase derradeira do jogo. Com efeito,
o guarda-metas tem funcionado mais como articulador de contra-ataques, na progressão de certeiros lançamentos a partir de sua grande área. De forma envolvente, o Flamengo chamou o desarrumado Grêmio para seu campo de defesa, estratégia utilizada com calculado êxito uma vez em cada tempo, dos 2 gols de Arrascaeta em corredores disponibilizados pela desconexão das linhas gremistas. Ao promover na etapa final as 5 alterações regulamentares, De La Cruz por Luiz Araújo, Gerson por Plata, Michael por Everton Cebolinha e Bruno Henrique por Juninho, Felipe Luiz oxigenou a superioridade de sua equipe, a constatar com alento a plena recuperação física do uruguaio camisa 10, autor dos 2 gols e eleito melhor em campo. Já no time do treinador Quinteiros, cuja queda começa a ser especulada nos bastidores gremistas, o meio-campo formado por Vila Sante, Camilo depois Dodge, Cristaldo e Edenilson depois Zamuso, foi presa fácil para a, entre aspas, irretocável formação intermediária da equipe visitante, na generalizada opinião crítica pós-jogo, a que me referi no começo deste comentário. Em resumo, o Flamengo comprovou com o meritório desempenho em Porto Alegre que a derrota para o Central Córdoba quarta-feira passada, 2-1 pela Libertadores do Maracanã, foi um, digamos, acidente de percurso, de efeitos deletérios devidamente superados com a reparadora intervenção de Felipe Luiz, com base nas alternativas táticas garantidas pelo diferenciado elenco de que dispõe, motivo de se inscrever pelo andar inicial da carruagem e a depender, claro, da continuidade de sua evolução, como pule de 10 a troféus na temporada. Oportuno lembrar que, além da acertada contratação de Jorginho do Arsenal, o diretor José Boto, combinado com Felipe Luiz, mapeia outros reforços para a janela de meio de ano, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, o Flamengo vai em busca, né, de mais contratações, já deixou claro isso. Agora, é bom lembrar que são 2 janelas, na verdade, né? Tem uma janela, se não me engano, de 10 dias para o Mundial, o Super Mundial, e depois tem a janela tradicional, né, a janela do meio do ano. Então, o Flamengo já anunciando que vai em busca de reforços também, pelo menos 2 jogadores para a sequência, né, da temporada. Mas o assunto agora ainda Campeonato Brasileiro, Fernando César, as demais equipes em ação também, e entre essas aquelas que são consideradas favoritas a brigar pelo título. Quero lhe ouvir, meu caro Fernando, direto de Curitiba, no Paraná. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A 3ª rodada, que marcou com a dispensa, a dança dos técnicos, a dispensa do Pedro Caixinha, do comando técnico do Peixe, após a derrota do Santos, já nos acréscimos do jogo para a equipe do Fluminense, pelo placar de 1-0. Foi uma rodada que apresentou jogos interessantes, a começar, claro, pelo bom futebol, mais uma vez, praticado pela equipe do Flamengo, derrotando o Grêmio de Porto Alegre pelo placar de 2-0 em plena arena do Grêmio. E outro jogo que me chamou a atenção pela qualidade apresentada pela equipe do Palmeiras foi a vitória do Palmeiras sobre a equipe do Corinthians pelo placar de 2-0. O Corinthians, usando até uma gíria do boxe, eu diria que neste jogo foi nocauteado pela equipe do Palmeiras e saiu de campo agradecendo o placar de apenas 2-0, porque a superioridade apresentada pela equipe do Palmeiras foi realmente enorme, desde que o árbitro,
quando apitou o início do jogo, o domínio foi total por parte da equipe alviverde, apresentando inclusive a volta do Paulinho neste jogo. Tivemos, em que pese, 2 gols anulados, até bem anulados, por parte da arbitragem, mas com o Vitor Roque apresentando um bom futebol, ajudando inclusive o time quando não estava com a posse de bola e sendo um jogador muito perigoso quando acionado, e já já ele vai desencantar e estará, claro, fazendo os gols que a torcida alviverde espera desta que foi a maior contratação feita no futebol brasileiro para esta temporada de 2025. O Botafogo ainda não decolou, perdeu para a equipe do Bragantino pelo placar de 1-0, ainda está se ressentindo da ausência de jogadores importantes, principalmente na sua linha ofensiva, e desta forma vai ser difícil o Botafogo ganhar aí um favoritismo no sentido de brigar pelo título desse campeonato brasileiro. O Inter, a exemplo do Palmeiras e do Flamengo, vem sendo aquela equipe muito bem comandada pelo técnico Roger, que inclusive renovou o seu contrato até 2026, trouxe um resultado importante, o empate diante dessa equipe boa, muito boa, a equipe do Fortaleza, e que realmente tem roupa, tem condições para brigar, indubitavelmente, pelo menos por uma vaga na Libertadores da América. E para finalizar, o rendimento do Atlético Mineiro, o Galo, que empatou em casa com a equipe do Vitória, ainda está distante pelo elenco que possui. Ele empata em casa, um jogo que a torcida tinha quase como favas contadas uma vitória, e que a equipe do Atlético Mineiro, sob o comando do Cuca, ainda está patinando e não decolou. Em resumo, claro que é muito cedo ainda, mas eu apontaria o Palmeiras ao lado do Internacional e do Flamengo como os protagonistas desse campeonato brasileiro até aqui, Júnior. Fernando, e o Atlético Mineiro eu colocaria como a equipe, o Cruzeiro também, aliás, as duas equipes de Minas Gerais. Mas o Atlético vem sendo apontado desde o começo do campeonato, já antes, né? Por tudo que vem fazendo também nos últimos anos, conseguindo ter uma equipe forte, mas em 3 jogos perdeu na estreia para o Grêmio, jogando em Porto Alegre, 2-1, depois com o São Paulo, jogando com o São Paulo, empatou em 2-2, e agora, aliás, empatou em 2-2, e agora um novo empate, também por 2-2, o Atlético só tem 2 pontos no campeonato, está na situação bem abaixo daquela que é esperada pela sua torcida, enfim, no Campeonato Brasileiro. Mas o assunto agora é a seleção brasileira, ou melhor, o futuro, quem será o novo técnico da seleção? Quem souber aí pode dar uma dica, porque está começando mais uma novela, Robinson Lessa em Penedo, Alagoas. Aí, de novo, o nome do Ancelotti surgindo com força e mais ainda mediante a sua situação no Real Madrid. Quero lhe ouvir, meu caro, a respeito dessa já novela em torno do futuro técnico da seleção brasileira. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos internautas. Estamos passando aqui para falarmos um pouco sobre seleção brasileira, sobre a expectativa em torno de futuro treinador
que o selecionado canarinho, pentacampeão mundial, segue mais uma vez sem técnico. Desde a saída do Tite, nós já tivemos Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, e nenhum desses até aqui conseguiu se firmar no comando do selecionado canarinho, que vem aí remando contra a maré na disputa de uma medíocre eliminatória sul-americana. O Brasil coroou o momento de péssima qualidade técnica com o revés sofrido para a Argentina lá em Buenos Aires por 4-1 no estádio Monumental de Núñez. E realmente o presidente Edinaldo, envolvido em diversas acusações, diversos escândalos, se viu obrigado a demitir o Dorival Júnior. Até agora, nada, muita gente especula o nome de Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, muita gente especula o nome do Guardiola, Pepe Guardiola, e também, na mesma proporção, se comenta a respeito do Carlo Ancelotti. Inclusive, nos últimos dias, já foi divulgado pela mídia do sudeste do país que o filho de Carlo Ancelotti já manteve contato com a entidade nacional e está intermediando, ele que tem contrato com o Real Madrid, contrato em vigor. Especula-se até que o Real Madrid, que perdeu o jogo de ida das quartas de final da Champions League por 3-0 para o Arsenal, venha a demiti-lo ou venha a rescindir o contrato e aí ele fique liberado para assumir a seleção brasileira, mas por enquanto não tem nada de oficial. Já é um sonho antigo, né? Inclusive antes da contratação do Dorival, se falou muito no Ancelotti. Tudo por hora na esfera do boato, ou dos boatos, das especulações, nada de concreto. Então, vamos seguir no aguardo. A seleção brasileira só voltará a jogar pelas eliminatórias daqui a 2 meses, tão somente, né? Então, ainda tem muita água para passar por baixo da ponte. O presidente Edinaldo afirma que o quanto antes esse treinador será contratado, mas dá para acreditar? Sinceramente, não. Esses nossos cartolas, esses nossos dirigentes aí não merecem o menor crédito. E eu não sei se o Ancelotti, por conta da péssima qualidade desses cartolas, largaria a mão de seguir dirigindo o Real Madrid, que é o maior time do mundo, do futebol mundial, disparadamente, né, para assumir uma conturbada seleção brasileira. Outra coisa, independentemente de ser Ancelotti, Guardiola ou quem quer que seja, a CBF vai aceitar o treinador da seleção brasileira ter autonomia total ou só vai querer com a sua própria ingerência e dos seus patrocinadores? É uma pergunta que eu deixo no ar. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Legal, Robinson Lessa em Penedo Alagoas. Essa pergunta aí, olha, eu não sei, meu caro. Tá muito difícil de responder. Quem souber também vai lá nos comentários e coloca a sua opinião, porque o Ancelotti é o nome que o Edinaldo tem, né? Um nome fixo, né? O Ancelotti é o primeiro nome e tal. Aí disseram que o Jesus era a bola da vez, mas depois dessa fase do Real Madrid, com derrota, jogos não muito bons, enfim, a derrota na Champions, né, na semana passada, vai depender muito desse jogo da volta agora, né? O Real Madrid com uma situação muito complicada, perdeu o primeiro jogo para o Arsenal por 3-0 e agora vai ter que reverter o placar, e a situação do Ancelotti não é nada boa, mas não dá para você cravar que mesmo confirmando a demissão dele, ele seja demitido do Real Madrid, que ele venha assumir a seleção brasileira.
E toda essa imagem, para lá de negativa da seleção brasileira, a gente mesmo fez um programa, um TV de Esporte especial, abordando as denúncias feitas pela revista Piauí, dias atrás, pouco mais de uma semana atrás. A imagem da CBF, inclusive aqui na Europa, é a pior possível. Mas esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!